No último episódio de Bleach, a gente viu que o Rei Quincy acabou visitando o Aizen, pois ele seria um dos 5 potenciais que seriam essenciais para acabar com ele. E falando nisso, vocês sabem, ou será que vocês têm uma noção de quem são os 5 potenciais para acabar com o Rei Quincy? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem falou o Art, galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers do mangá, então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta, gente. E bom galera, o que no caso seria os 5 potenciais que no caso o Rei Quincy tem tanto medo que poderiam acabar com ele de uma vez só? Seriam 5 Shinigamis que tem poder ou intelecto para poder fazer ou ferir o Yhwach de alguma maneira fatal, fazendo com que ele não consiga alcançar os seus objetivos, sendo que eles, se tivessem se juntado dentro dessa primeira invasão, provavelmente faziam com que o Rei Quincy tivesse tomado uma grande perda no seu exército, além de combate, que provavelmente poderia ser bem pior pra ele, porque dessa maneira eles teriam o Yamamoto, que mesmo despreparado nesse último episódio, acabou dando uma surra no que foi a réplica do Rei Quincy. Para com a enrolação, a gente vai estar falando do primeiro da lista, que no caso seria ninguém menos do que o próprio Ichigo Kurosaki, porque não bastava o cara ser um meio Shinigami, um meio Hollow, um meio Fullbringer e um meio, mano, o cara tinha que ter uma parte Quincy que no caso viria da sua mãe, que era Misaki Kurosaki, que era tida como uma Quincy pura e era residida dentro da casa do pai do Ishida, sendo que nessa hora a gente também descobre que foi desse jeito que ela também acabou conseguindo o poder Hollow, depois que ela se encontrou com o pai do Ichigo e eles se juntaram para acabar com aquele Hollow de uma vez, fazendo com que o Ichigo conseguisse um dos Hollows mais poderosos que existiram dentro da história, sem falar que graças a todas essas 4 habilidades ele conseguiu não só criar uma Bankai aonde o Rei Quincy ficou com medo de que ele poderia ser derrotado, sendo que na hora que ele percebeu e viu nos momentos de previsão do futuro, ele sabia que se o Ichigo ativasse essa Bankai, ele provavelmente acabaria com ele sem nenhum problema. E eu teorizo, e a galera também, que provavelmente essa Bankai seria uma Bankai que anularia a habilidade do Rei Quincy conseguir deslumbrar o futuro para saber o que poderia acontecer. Tanto que no final ele acabou tendo que quebrá-la para que ele não tivesse mais dores de cabeça no futuro, mas isso não impediu do Ichigo e o Aizen e os demais que estavam presentes acabarem com o Rei Quincy de uma vez por todas. E aliás, falando em Aizen, ele é o próximo que a gente vai estar falando nessa lista. Meu Deus, Sasuke Aizen, infelizmente esse é outro personagem que a gente não viu o potencial dele ao máximo depois que ele tinha sido solto do aprisionamento graças ao Kyoraku, mas deu para ter uma noção depois que ele ativou o Hadou 99 e ainda assim colaborou com o Ichigo e o resto da galera para poder tentar acabar com o Rei Quincy no seu auge. Fora que nesses capítulos e nesse episódio a gente viu que pelo fato do Aizen ser absurdamente roubado, o Rei Quincy ainda tentou recrutar ele pelo fato de ele achar que eles tinham os mesmos ideais, só que no final isso não rolou. E aliás a gente até acabou vendo que o Rei Quincy acabou também sendo trollado pelo Aizen logo depois que ele matou o Yamamoto, já que a gente viu que o Rei Quincy ou Yhwach, ele tava meio que com esses sentidos distorcidos, provavelmente pela Kyoka Suigetsu, que o Aizen conseguiu utilizar, mesmo ainda estando naquela situação. Fora que ainda assim poderiam existir várias situações onde o Aizen poderia se juntar com Urahara para dar um jeito nisso em relação ao combate, que aliás é o próximo que a gente vai estar falando nessa lista também. Número 3, Kisuke Urahara, sendo o único gênio que poderia rivalizar com o Aizen em termos de inteligência. A gente sabe que o Kisuke foi essencial para prender o Sasuke Aizen na época que ele acabou bagunçando o plantão e tentando chegar ao castelo espiritual, sendo que dessa vez também não é diferente, porque se não fosse por ele, na segunda invasão dos Quincy, provavelmente toda a Gotei 13 e talvez até a nova Central 46 teria sido varrida do mapa completamente, já que graças a ele, eles acabam tendo a solução de poder utilizar um certo antídoto que era misturado com células Hollow, da mesma forma que era com o Ichigo, já que dessa forma eles poderiam recuperar as suas Bankais mais pra frente. Fora que graças a ele também são trazidos os Fullbringers e o Green Joe junto com a Neliel para que eles conseguissem combater o Rei Quincy lá dentro do Palácio das Almas. Fora que a gente também vê que a Bankai do Urahara era uma das Bankais que a gente não poderia ver em uma situação normal, o que por si só já seria uma habilidade que com certeza colocaria ele dentro do grupo de 5 potenciais de guerra. Como vocês chegaram até aqui e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo quando chega aqui no canal em primeira mão. E se vocês fizerem isso, vocês também vão estar ajudando a gente a bater a nossa meta de 900 inscritos, fechou? Então agora bora continuar. Número 4, Zaraki Kenpachi. Mesmo antes de ter o seu poder desbloqueado, o Zaraki já era considerado um dos 5 potenciais de guerra, coisa que acabou fazendo com que a gente quisesse muito ver uma luta entre o Rei Quincy e ele. Só que tudo isso meio que foi jogado abaixo logo depois que
a gente viu que o Rei Quincy usou ele como saco de pancada, fazendo com que a gente pensasse que provavelmente nem o Zaraki conseguiria dar conta desse cara. Mas é aí que a gente se enganou, porque logo depois o Kyoraku mandou a Konohana botar o Zaraki pra poder treinar no processo desse modo, fazendo com que os dois saíssem num teaser insano pra que ele conseguisse despertar o seu real poder. E nisso a gente descobre que logo depois que eles acabam a batalha e começa o segundo assalto da invasão dos Quincy, é aí que a gente vê o Zaraki entrando em ação pra liberar todo o seu poder, ou pelo menos metade do que ele poderia mostrar dentro da guerra, fazendo com que a gente descobrisse que finalmente o Zaraki tinha liberado a sua Shikai pro combate. E senhores, que Shikai, porque ela não só despedaçou o meteoro, como a gente também descobriu que a Yatiro era basicamente a manifestação inconsciente da Zanpakuto do Zaraki. E logo depois a gente só vai ver ela entrando em ação para poder liberar o resto do poder do Zaraki depois que eles chegam ao castelo do Rei das Almas, o que fez com que nesse momento a gente descobrisse que nessa hora o Zaraki finalmente tinha conseguido liberar a sua Bankai. Só que nisso a gente viu que tinha um problema, porque caso o Zaraki continuasse utilizando aquele poder, ele não só poderia morrer instantaneamente, como ele facilmente teria se autodestruído. Mas não se engane, porque a gente também viu que ele facilmente estava massacrando o Gerald Valkyrie, que era um dos membros da elite do Rei Quincy, e por isso ele provavelmente seria um adicional incrível na hora de poder lutar contra o Rei Quincy, caso todos os 5 potenciais de guerra ainda estivessem juntos. Por exemplo, Ishibei, talvez esse seja um dos mais apelões que existem dentro desse quinteto, porque o Ishibei, ele não só é um Shinigami e um dos caras que comanda a Divisão Zero, porque ele é basicamente o cara que deu nome a tudo e todas as coisas que existem no mundo, fazendo com que só a Shikai dele sendo liberada fosse o suficiente para ele poder bater de frente contra o Rei Quincy futuramente, o que faz a gente pensar que provavelmente o que poderia ter acontecido se ele tivesse liberado a Bankai seria um completo estrago no meio dessa guerra. Mas ainda assim ele meio que acabou sendo deixado de lado e infelizmente a gente não pôde ver o quão monstruosa poderia ser a Bankai desse cara. Mas então galera, o que vocês acharam dos 5 potenciais de guerra que existem em Bleach? Vocês acham que eles podem vir a ser uma grande ameaça para o Rei Quincy, ou então vocês acham que ainda assim, mesmo eu falando tudo isso, eles não são lá grande coisa? Comenta aqui embaixo. E eu também queria saber se vocês acham que a luta desses caras contra todos os Quincy futuramente vai ser tão incrível quanto foi com a do Yamamoto e o Yorohabar. Mas se você quiser ver quando tudo isso acontecer, talvez eu trazendo mais informações de como vão ser essas lutas e como vai acontecer tudo isso mais pra frente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não deu uma olhadinha na obra futuramente, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que se você fizer isso, você vai estar ajudando o canal a crescer, enquanto recebe vários outros conteúdos como de debate ou de solo que eu fazia recentemente. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando 3 playlists para vocês estarem dando uma olhadinha. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.